Mas vamos lá então, querido Maktub. Eu queria começar o primeiro tema aqui. Você já introduziu um pouco da sua história no início. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa fusão que a gente está tendo hoje de espiritualidade e ufologia, não é? Pelo que eu me lembro, quando eu era muito curioso por esses temas no passado, quando eu era mais novo mesmo, quando eu li os primeiros livros, Erich von Däniken, não é? Os Desastronautas e tal, tinha uma separação muito clara, os primeiros ufólogos do mundo também, tinha uma separação muito clara do que era ser um ufólogo e do que era um espiritualista, não é? O ufólogo sempre focado ali em conseguir provas, documentos, relatos, testemunhos ali, não é? De repente, sei lá, documentos oficiais do exército, da polícia e tal. Sempre foi algo muito documental, né? Essa visão ufológica tradicional, digamos, não é? Hoje a gente tem agora, você está até colocando aí casuística, exatamente, casuística. Daí você vai falar, vai poder discorrer sobre o tema. E agora a gente está meio que sentindo um movimento que é justamente essa fusão, em que os mentores espirituais agora, das pessoas, as canalizações são de seres extraterrestres que incorporam, ou aparecem, né, incorporam entre aspas, mas se apresentam às pessoas num nível mais sutil, não físico, dentro do plano astral, até através de projeção astral, se revelam como mentores espirituais também, e estão atuando nessa transição planetária, até mesmo no despertar da humanidade. Está tendo essa fusão agora. Então a gente tem uma série de raças aí que foram esclarecidas para nós, os seres de Sírios, por exemplo, Sim. os pleiadianos e tal, que vieram Orion. de Órion, que vieram através das canalizações. Como é que você enxerga esse movimento que a gente está tendo agora, dessa fusão, dessa espiritualidade ufológica, que ela é muito verdadeira, muito intensa, também promove um despertar, né, uma consciência espiritual muito forte, até às vezes mais acelerada. Como é que você enxerga isso? Como é que você tem vivido isso? Como é que isso tem funcionado para você? E os movimentos que você tem presenciado? Então, na verdade, isso sempre, os extraterrestres, os dimensionais, sempre estiveram aqui conosco. Desde os tempos remotos, você pode pegar como base a Bíblia. Uhum. Né? Os contatos ditos dos seres do céu, como os anjos, você pode ter certeza que os seres já eram esses seres que hoje a gente chama de mentores ou seres de outra dimensão. E aqui no Brasil, nós tivemos um grande avatar encarnado que já tinha previsto que o contato com esses seres ia acontecer agora no século XXI. Com o avanço da internet, com a disseminação da informação sendo facilitada, passou-se um nível a mais de entendimento dos ufólogos, que sempre iam fazer vigílias, sempre faziam os registros e acabavam não chegando a ponto nenhum. Tanto que a ufologia, hoje em dia, para muitos, ela chegou ao fim, porque as pessoas que continuam presas somente à questão física, elas continuam falando da Operação Prato, falando de Roswell, falando de Varginha, e não sai disso. Então, a credibilidade, para quem não tem uma abertura de consciência maior, ela caiu muito. E o que aconteceu? O movimento, às vezes involuntário, devido aos mentores estarem se manifestando através de novas pessoas que estão trabalhando com a espiritualidade, provando que aqueles registros feitos no passado foram feitos por seres interdimensionais. Porque os seres que a gente chama de Orion, de Sírios, das Pleiades, quando eles vêm dar contato aqui, ou os que já habitam aqui, eles têm a tecnologia de manifestação através de um teletransporte, ou você pode chamar de frequência de densificação, para poder dar esse contato. A gente, por não conhecer, a gente chama de sobrenatural. Muitos dos contatos não conseguem ser registrados porque a frequência dos equipamentos que a gente tem aqui, por exemplo, é diferente da frequência deles, então não capta. Você, para ter uma câmera aqui com a resolução melhor, ela tem uma determinada frequência. Então, o entendimento dentro da espiritualidade para levar os ufólogos a isso foi assim: como a gente está perdendo credibilidade,
a gente precisa mudar de lado. A gente precisa ouvir um pouco os chamados espiritualistas esotéricos, que eram os mais ridicularizados. Por quê? Você, para ser um abduzido, como aconteceu no meu caso em 2009, para chegar na câmera e falar assim, eu fui um abduzido, mas como se você não tem nenhum tipo de foto, de imagem para poder dizer? Aí tem um trabalho de regressão, tem um trabalho de projeção astral, tem um trabalho de materialização e aquilo que você falou no começo também, a canalização. A canalização nada mais, nada menos é do que a manifestação mediúnica dessas frequências quando a pessoa consegue se sintonizar. E isso, hoje em dia, é tão importante que está fazendo uma abertura com as crianças, que hoje, por exemplo, eu posso falar do meu filho. O meu filho fala de extraterrestre de uma forma tão simples que eu fico assustado. Eu falei, você está vendo isso no YouTube? Ele, não, pai. Eu vim de Vênus, a minha vida passada. E ele conta a vida dele passada de lá. E eu falei assim, não, você está vendo muito meu canal. E não, simplesmente ele tem a consciência sobre os animais, não come carne. Não que comer carne tenha algum problema, tá? Cada um com seu nível de evolução. Eu como carne, tá? E tenho contato com esses seres há muitos anos. E quem acompanha meu canal aí sabe disso. E uma coisa tem a ver com a outra. Tem a questão da evolução. Por quê? Para você ter um contato com esses seres, quanto mais sutil a sua energia for, melhor vai ser a entidade ou o ser que você vai ter contato. Porque muitas pessoas têm medo, por exemplo, de se projetar e encontrar algo ruim. Porque a energia dela não está trabalhada certa. Então, quando ela se projeta, talvez achando que está tendo um sonho ou vê alguma coisa acontecendo dentro do ambiente dela, na verdade, pode ser uma questão do companheiro, pode ser uma questão, se morar em apartamento, do vizinho de cima, ser uma pessoa que é muito densa e à noite o nosso campo áurico, ele dilata-se de tal forma que influencia a manifestação, que a gente até citou aqui na brincadeira em off, falando do ectoplasma, desses seres entrarem nessa frequência. Por isso a importância de sempre estar, quem quer ter esse contato com os seres ligado aqui, especificamente falando dos extraterrestres, na questão física, porque eles também se manifestam, está com energia boa. Por quê? Muitos relatos traumáticos, por exemplo, que é um dos tópicos aqui que a gente vai falar, ligados à abdução, são traumáticas. Por quê? As abduções traumáticas ligadas à parte casuística, que levou muitos ufólogos a não crer na abdução astral, foi devido ao fato da pessoa, por exemplo, o Travis Walton, que é um caso bem famoso, eles não foram buscar o contato com os seres extraterrestres, simplesmente aqueles seres extraterrestres estavam fazendo um trabalho de campo e, como foram vistos, acabaram tendo que pegar um daquele grupo, que foi o Travis Walton, para poder tentar fazer a limpeza mental nele, para ele não rememorar, ao mesmo tempo fazer uma pesquisa de campo com ele, porque existem 3 tipos de abduções, segundo os meus estudos. A abdução benéfica, que é aquela proposital, que já é combinada nos planos astrais, porque esses seres, eles estão trabalhando no projeto planetário aqui, nas dimensões que as pessoas conhecem ali, vamos botar umbral, ajudando na limpeza do umbral, nos planos mais sutis, como o nosso lar, o plano dos avatares e o plano superior, aonde ficam as bases das naves. E aquilo ali é um plano que, quando cria um sistema planetário como o nosso, ele não começa assim criando já a estrutura terrestre. Ele começa sutilizado e vão pegando as almas de outros orbes e vão densificando conforme o projeto. Porque chama a Terra, por exemplo, que está passando dentro do Espiritismo, por exemplo, agora a gente está num planeta de prova e expiações. Por quê? É um projeto para almas que necessitam evoluir junto com o planeta para ser um planeta de regeneração. Então, tudo isso é algo coordenado por seres dimensionais que a gente chamava de extraterrestre, mas hoje a astronomia e a ciência convencional, ela diz que é impossível a questão do deslocamento. Pô, como que o ser extraterrestre pega uma nave e se desloca, se for a velocidade que a gente conhece é da luz, por exemplo, e a gente não vai passar o tempo diferente, porque, segundo Einstein, isso seria impossível. Por quê? Eles não se deslocam em relação à velocidade, eles se manifestam através de frequência. É como se fosse uma frequência de rádio. A sintonia da Terra é Y. Eles vêm e se manifestam. E fizeram a questão que a gente também vai falar da hibridização aqui em relação a isso também. Então, os ufólogos casuístas acabaram cedendo
porque viram que fazia sentido e começaram a fazer o trabalho de regressão, começaram a ter experiências astrais, por quê? Eles têm a sua importância, porque se não houvesse os ufólogos casuísticos, não existiriam os ufólogos que são esotéricos ou trabalham com a metafísica, como é o meu caso. Eu tive contato tanto físico materializado no meu quarto uma certa época, quanto na questão astral. O contato com os seres lá, ele falou assim, para você, os seres que me deram contato e me dão contato, eles não precisam se plasmar de luz ou fazer uma plasmagem no plano mais sutil como se fosse um ser humano, porque eu já não me assusto com isso. Uhum. Eu juro para você, quando eu vi a primeira vez 2 seres do meu lado, depois de ter feito uma oração, eu me assustei, porque eles se comunicaram comigo sem mexer a boca e eram esguios demais, uma roupa que não tem aqui na Terra, uma boquinha muito pequena, e me deram contato através de um trabalho que eu fiz de limpeza e sutilidade e que na época foi muito ridicularizado. Tem muita gente que não crê na história, só acredita quem tem a experiência. Mas quem tem a experiência com alguma entidade no plano astral ou no físico que acha que é um fantasma, ou dentro às vezes até de uma casa de umbanda, um ser desse se manifesta como um preto velho, por exemplo, e é um extraterrestre. Uma pessoa que tem um relato maravilhoso, vocês podem até convidar. Eu vi aqui no chat também que tem gente chamando para vir aqui, o Laércio Fonseca, que estava fazendo um trabalho na praia de, acho que era no Guarujá, Ubatuba, não sei, e ele estava vendo uma roda de umbanda lá e tinha um senhorzinho agachado, fazendo um trabalho de cura. Quando terminou, o professor percebeu que por trás dele, devido à mediunidade, tinha a questão de um Grey. E essa entidade saiu da roda e veio de encontro para ele. Quando chegou com ele, falou assim, eu tenho que me mostrar dessa forma, porque é assim que essa linha espiritual aceita. Então a gente trabalha em todas as linhas religiosas, ajudando no trabalho de cura, de conscientização, para quem pode receber esse tipo de informação. Quando a pessoa é muito ortodoxa e acha que um extraterrestre ou um dimensional é um demônio, ela já é levada de forma involuntária, que é um outro tipo de abdução, que é a abdução involuntária, que é levada para abrir a consciência da pessoa de forma que, com o tempo, ela vai encontrar meios, caminhos para que ela se desprenda do dogma da religiosidade que foi impregnada pelo mundo todo, e onde não há religião também é uma descrença muito grande. E o terceiro tipo de abdução, que é a abdução negativa. Por quê? Como foi feito esse plano de sutilidade, de densidade, de cima para baixo, manifestaram-se também seres que começaram a se perder e gostar do que estava acontecendo aqui na Terra. Como você já deve ter ouvido falar dos Anunnaki, que se perderam com os experimentos que teve aqui, ficaram apaixonados pelas humanas, e fez com que a energia astral ou etérica, do duplo etéreo deles, se densificasse, e quando eles se desencarnaram, né, tiveram contato, porque eles têm acesso à tecnologia, para fazer a abdução desses seres de forma mais abrupta, como existe em caça, por exemplo, de baleia. A baleia pra gente é como a gente fosse um extraterrestre. Para quem caça baleia, quem caça tubarão, ela tá no habitat dela ali e do nada ela vem um arpão e atinge ela. Pega, ela não entende porque a gente, como ser humano, tá fazendo aquilo. Assim como tem seres que se alimentam de carne humana. Mas precisam comer? Precisam. Porque eles não se alimentam da carne. Mas é o que gera a dor, que eu não posso falar o nome da substância, que é usado mais na questão, até que a gente vai tocar aqui também sobre as crianças, né? Que o YouTube derruba o canal se falar o nome da substância. É uma substância que, quando você está com uma adrenalina muito forte no seu sangue, essa energia da dor, do medo e do sofrimento faz com que eles continuem densificados e os extraterrestres não consigam fazer esse resgate.